Bom, agora já iniciamos a gravação da aula de hoje. Bom dia, pessoal. Hoje eu tive um problema durante a semana e aí por isso eu marquei para hoje, para parte da manhã, mas quem não conseguir assistir pode ficar tranquilo que eu vou disponibilizar lá na página do SIGA. Hoje a gente vai falar um pouco sobre morfologia do solo, né? Na aula passada a gente falou sobre perfil do solo, a gente discutiu bastante sobre algumas características que são avaliadas no perfil do solo. E hoje a gente vai tentar demonstrar um pouquinho mais sobre quais são essas características, né? O que deve ser avaliado para a realização de uma análise de perfil do solo. Bom, quando a gente vai ao campo e abre uma trincheira, vai fazer a avaliação do perfil do solo, a gente observa justamente isso que vocês estão vendo aí na tela. Então, a gente observa é, uma, uma seção, né, que você avalia lá, você consegue observar, por exemplo, nesse primeiro perfil aqui, o perfil da figura 36, no organossolo, você consegue observar essa coloração aqui mais escura, uma outra camada aqui com uma coloração mais clara, né, mais amarronzada, da mesma forma que esse outro perfil, você também consegue observar essa diferença. Nesse terceiro, a figura 24 já mostra que a gente não tem tanta diferença no perfil, né? Parece só existe um único horizonte. Depois a gente vai ver que não, ele é dividido em vários horizontes. Para vocês terem uma ideia, esse aqui é um perfil de um latossolo vermelho, de Minas Gerais. Esse aqui, apesar de eu não ter colocado a classificação, mas isso aqui também é um latossolo vermelho. A diferença é o horizonte, né, a espessura do horizonte A e o tipo de horizonte A. Nesse primeiro caso, a gente tem um horizonte A úmico, nesse segundo, provavelmente aqui a gente vai ter um horizonte A antrópico. Nesse quarto exemplo aqui, a gente tem essa diferença, essa primeira camada, uma segunda camada que, aparentemente, olhando, a gente já consegue perceber que é mais arenosa. Aqui a gente consegue observar a presença de mosqueados, né? Como se fossem umas pintas aqui no solo, essas manchas, né? Isso vou mostrar para vocês mais à frente, que isso é ocasionado pela subida e descida do lençol freático, né? Então, essas manchas aqui, essas pintas avermelhadas, é em função da presença de ferro oxidado. Então, quando o lençol freático sobe, você tem a função desse ferro, e aí o ferro passa a ficar uma coloração, ele fica, na realidade, sem cor, né? Ele fica incolor. E aí, quando o lençol freático desce, que volta o oxigênio para esse ambiente, esse ferro vai se reoxidar e aí passando a ter uma coloração mais avermelhada. E como ocorre o acúmulo em certos pontos do horizonte, só vai ficar vermelho aquele ponto que ocorre o acúmulo desse ferro. Uma outra forma de vocês visualizarem um perfil do solo é através dessa descrição. Então, muitas das vezes, você não vai ao campo, você vai simplesmente fazer a avaliação, a análise da descrição de que algum profissional já foi para o campo e fez. Então, você vai para o campo, faz a descrição e muitas das vezes você só vai encontrar essa apresentação da descrição do perfil do solo. Como, por exemplo, se vocês estiverem numa empresa e que tem que fazer essa avaliação, como, por exemplo, um banco, vocês vão fazer a liberação ou não de um financiamento para um determinado produtor, na maioria das vezes, precisa da classificação do solo. Então, você, como técnico responsável por essa liberação, você não precisa ir ao campo para fazer a análise do perfil do solo, porque quem vai solicitar esse financiamento, ele já vai trazer para vocês essa descrição. Então, você, a partir da avaliação da descrição morfológica, você vai ter uma noção de qual é o solo e como que está distribuídas as características morfológicas. Existe uma série de etapas que você precisa para poder classificar, não é simplesmente chegar no campo, descrever as características aqui do perfil e enviar, tá? Então, existe uma outra
outras informações que são importantes, como a localização, altitude, litologia, material originado, se tem pedras ou não, se tem rocha ou não, qual o relevo local, relevo regional, se apresenta erosão, como que é a drenagem, qual a vegetação primária, o uso atual e quem que fez a descrição desse material, né? Quem que fez a descrição e coletou o material para classificar esse solo. E aí você também tem aqui a descrição morfológica. Por exemplo, aqui você tem um AP, um AB, um BA, um BT1, um BT2, BT3 e um BC. Lembrando, A, horizonte superficial, um horizonte mineral, AB, um horizonte transicional, BA, um outro horizonte transicional. Vocês lembram que AB significa que tem mais característica de A do que de B, um BA tem mais característica de B do que A, um horizonte aqui BT, né, BT1, horizonte B, tem um intenso processo pedogenético, e qual o processo pedogenético que existe nesse horizonte BT? É o de acúmulo de argila em subsuperfície. Você tem um outro horizonte que também tem acúmulo de argila em subsuperfície, um outro, né? Qual a diferença? Existe alguma diferença morfológica entre esses horizontes BT. Então, quando existe essa diferença, vocês fazem essa separação. Todos eles são BT, tem acúmulo de argila, mas aí vai ter uma ou outra característica que vai fazer com que ocorra uma diferenciação entre essas camadas. Vocês observam aqui a profundidade que foi encontrada as camadas, né? O horizonte A, então, de 0 a 6, então você encontrou o horizonte A por aqui, o horizonte AB, o horizonte BA, o horizonte BT1, então aqui a partir de 38 centímetros, realidade aqui, né, mais ou menos aqui em cima, o horizonte BT1 já se encontra aqui em torno de 38 centímetros, beleza? Vocês veem aqui bruno amarelado escuro, 10YR3/4 úmida, bruno claro acinzentado 10YR6/3 seca. O que é isso? Isso significa coloração desse solo. Quando você tem um horizonte superficial, você deve fazer análise da cor, o solo úmido e o solo seco, tá? Franco argiloso, no caso, nós temos a textura. Então, qual é a textura do solo? Quais são as proporções de areia, silt e argila? Então, foi classificado, foi feita essa avaliação da granulométrica, e aí essa camada aqui, esse horizonte A, ele foi classificado como uma textura franco-argilosa, moderada, pequena, granular, e moderada, pequena, blocos angulares e subangulares. Isso aqui são as estruturas do solo. Então, a gente tem dois tipos de estruturas aqui nesse solo. Na realidade, nós temos três. Nós temos a estrutura granular, a estrutura em blocos angulares e a estrutura em blocos subangulares, de tamanho pequeno. Aqui nós temos muito dura, isso aqui seria a consistência do solo seco, firme é a consistência do solo úmido, plástica e pegajosa seria a consistência do solo molhado. E, além disso, tem outras informações, como, por exemplo, a transição. Essa transição do horizonte A para o horizonte AB é uma transição plana e clara. Se vocês observarem, tem as mesmas informações em todas as camadas, ou horizontes, tá ok? Muitos de vocês costumam perguntar, quando a gente faz essa análise no campo, professor, mas eu preciso fazer textura, consistência, estrutura, eu preciso a cor, eu preciso fazer isso para todos os horizontes? Sim, a descrição morfológica ela é realizada em todos os horizontes. Lembra que a gente faz aquela separação, depois que fez a separação, vocês vão fazer a análise morfológica de todos os horizontes ou camadas que vocês encontraram. Beleza, galera? E aqui está praticamente resumido todas as informações que vocês vão precisar para fazer uma descrição morfológica. O que é importante vocês avaliarem é que essa descrição ela é fundamental para vocês pensarem em manejo do solo.
Por exemplo, você consegue ver que aqui nesse solo você tem um horizonte BT. O que significa isso? Significa que você tem um acúmulo de argila em subsuperfície. Então, se vocês olharem aqui, ó, a textura do horizonte BT é uma textura argilosa. Em cima, eu já vou ter aqui no horizonte A uma estrutura franco-argilosa, já está indo já para uma textura média. Então, você consegue observar que tem diferença entre esses horizontes. E aí a gente vai ver que uma das diferenças que pode ocorrer aqui em relação a essa textura mais arenosa aqui em cima, em relação ao que está embaixo, é a velocidade de infiltração da água. Então, se você tem uma taxa de precipitação elevada num determinado momento, você pode ter uma infiltração mais elevada, né? Uma maior infiltração aqui nessa primeira camada. Quando chega aqui no horizonte BT1, você vai ter um impedimento a essa infiltração. Ela vai ocorrer de forma mais lenta. Ou seja, pode ter um acúmulo de água aqui, nessa primeira camada, nesse primeiro horizonte, e aí, dependendo, se você tiver uma certa declividade, você pode ter já problemas com erosão. Então, a partir dessa análise, dessa descrição morfológica, vocês vão ter uma série de informações que você consegue predizer o possível comportamento das plantas desenvolvidas nessa área, ou até problemas de degradação do solo. Se a gente voltar aqui, ó, vamos olhar aqui o relevo. O relevo local, ondulado com 20% de declividade. Isso significa o quê? Você tem uma declividade, além disso, você tem essa diferença de textura. Então, você tem grande chance de, se não fizer um correto manejo, se você não manejar bem esse solo, você tem grande chance de ter perdas do horizonte superficial por erosão. Então, nesse solo, se você quer ter um cultivo e quer manter o solo com as características boas, vocês devem fazer um correto manejo. Como, por exemplo, fazer terraço, dependendo dessa declividade, se for tão intenso, você deve plantar em curva de nível. Então, existem vários manejos que vocês deverão realizar nesse solo para que não ocorra a degradação do mesmo. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem ir tirando, tá, galera? Só falar. Horizontes e camadas a gente já viu e viu a importância dessas avaliações. E aí, o que a gente deve observar quando faz essa avaliação? Quais são as características? Eu já demonstrei para vocês quais são essas características. Por exemplo, nós temos que fazer a avaliação da espessura, a espessura desse horizonte, qual a profundidade desse horizonte, qual a profundidade do horizonte, por exemplo, A, do horizonte B, do horizonte ou camada C. A gente deve fazer o arranjamento, como que está disposta esses horizontes, essas camadas, como que elas estão dispostas no campo. Isso também é de fundamental, é de muita importância para a gente na hora de fazer a classificação de solo. Além do arranjamento, nós temos que fazer a avaliação também da cor, né? A gente tem que ir lá no campo observar. Isso é uma característica relativamente fácil de se obter. Na realidade, é a primeira característica que a gente consegue perceber, né? A mais fácil. Outra que a gente vai fazer avaliação seria a textura, a proporção areia-silt-argila desses horizontes, a consistência desse solo, tá? A consistência nada mais é do que a ação e reação. Seria o quê? Qual a reação que o solo vai ter a uma determinada pressão, um determinado manejo que a gente vai exercer nesse solo. Seria a resposta desse solo. E essa resposta, ela vai se dar de acordo com a umidade do solo. Se você tiver o solo seco, você vai ter uma determinada resposta. Se esse solo tiver úmido, vai ser uma outra resposta, e se esse solo tiver molhado, ele vai ter uma outra resposta. Tanto que, por isso que a gente faz a análise da consistência em 3 teores de umidade. Uma outra avaliação que é feita também seria a estrutura. Tá? Como que tá qual é o arranjamento? A estrutura, na realidade, seriam os agregados, né? Como que está arranjado esses agregados? Como que eles estão unidos? Como que está a disposição
dessa estrutura no solo. Isso também é de grande importância, é de fundamental importância, porque, de acordo com a estrutura, vocês podem perceber, por exemplo, como que seria a infiltração de água no solo. Se o solo não tem agregado, se o solo tem agregado, isso vai influenciar muito na infiltração de água. Não só na infiltração de água, como também no armazenamento de água, como a gente viu na aula sobre composição do solo. Além disso, existem algumas características que, a partir da análise da estrutura, você consegue ter uma noção, por exemplo, do conteúdo de matéria orgânica, do conteúdo de como que está o desenvolvimento do sistema radicular. Você pode ter uma noção dos teores de sódio presente nesses horizontes, presente no solo. Por quê? Porque essas características vão dar determinados tipos de estrutura. Isso a gente vai falar um pouquinho mais à frente. De suma importância quando vocês vão para o campo fazer a realização das características morfológicas levar como material o manual técnico em geociência, no manual técnico da pedologia, que é do IBGE. Eu já mandei o link para vocês lá na plataforma. Vocês conseguem acessar esse manual, ele é gratuito, tá? Vocês conseguem baixar em PDF e imprimir, ou vocês podem adquirir o manual de descrição e coleta do solo no campo. Esse manual, ele ele não é caro pela quantidade de informações que vocês obtêm. Ele não é caro, ele é de suma importância para vocês fazerem essa avaliação. Eu não recomendo vocês irem para o campo fazer uma análise do perfil do solo sem ter pelo menos um desses dois materiais, tá? Antes de pararmos para a pandemia, eu tinha encomendado alguns desses manuais. Eu ainda tenho ele aqui no laboratório. Se alguém tiver interessado, depois me procura. Ele custa em torno de R$ 25. O nosso problema aqui, por estar no Mato Grosso, é a distância, então o frete sai praticamente isso. E aí eu juntei, junto com um grupo de alunos, a gente solicitou, né, que aí acaba diluindo o valor do frete, ele acaba saindo mais em conta. Quais são essas propriedades morfológicas? A primeira que a gente vai fazer aqui, que eu vou demonstrar para vocês, seria a espessura e o arranjamento dos horizontes. A espessura, como que ela é feita? Ela é feita com uma trena ou uma fita métrica, tá? Vocês vão colocar o zero, ele sempre inicia pela superfície, tá? Então, o primeiro horizonte lá, ele vai começar como zero e ele vai aumentando essa profundidade, ele vai aumentando, né? Vai tendo valores positivos em função da profundidade. Então, colocou o zero, depois vocês vão ter o 10, 20, dependendo do perfil que vocês estejam avaliando. Existe em alguns casos, por exemplo, quando eu tenho um horizonte orgânico, que vocês vão pegar o horizonte mineral, vão colocar como zero, vai ter essa marcação da mesma forma que um solo mineral. No entanto, vocês vão ter também a camada subindo aqui, por exemplo, aqui, imagina se isso aqui fosse um horizonte orgânico, ele não é. Mas imagina se eles fossem, aqui nós teríamos o zero, e aqui desceria, 0 a 10, 20, 40, e se fosse um horizonte orgânico, você teria o zero aqui, e ele aumentaria também para cima. Beleza? Então, teria 0, 10, 20, 30, 40 aqui para cima, tá? Para demonstrar uma camada orgânica. E o horizonte mineral, ele ficaria aqui também no zero, e aí vocês desceriam com essa informação. Beleza? Por que eu posso falar que aqui eu não tenho um horizonte orgânico? Por que eu posso afirmar? Porque você começou o zero aqui, ó. 0, 10, 20, 30, 40, 50. Se eu tivesse um horizonte orgânico, eu teria o início aqui, o zero seria a partir dessa camada aqui mais avermelhada. Beleza? Aqui nós temos um exemplo, né, de como que é feito. Nesse caso aqui, eu tenho um horizonte A, que está aqui em cima,
um horizonte E, um horizonte EB, um horizonte B. Aqui vocês conseguem observar que o horizonte A, que é esse primeiro, ele vai de 0 a 28 centímetros, aproximadamente. O horizonte E, você começa a partir dos 28 e vai até em torno de 56 centímetros. E por que tem esse parênteses? Vocês conseguem observar que aqui nós temos uma transição que ela não é plana, ela é ondulada. Então, você tem o horizonte E que ele termina aqui, e você tem o horizonte E que ele termina nessa maior profundidade. Então, vocês vão colocar as duas profundidades entre parênteses. Você vai colocar de 30, de 28 a 50, e aqui de 28 até em torno de 62. O horizonte EB, ele já tem uma transição plana, ele vai de 56 até 78. E o horizonte B, ele vai de 78 a 110 centímetros mais. O que significa esses centímetros mais? Significa que ocorre o quê? Uma continuação. E a gente não analisou mais que 110 centímetros, mais que 1,10 m. Então, quando você não chegou ao final desse horizonte, você deve colocar o sinal de mais, tá? Para demonstrar que ocorre o quê? Uma continuação desse horizonte. Ou seja, o horizonte B ele não vai terminar aqui em 1,10 m, tá? Aqui são as espessuras, né? Então, de 0 a 28. Então, você tem 28 centímetros, 28 centímetros, 22 centímetros e em torno de 32 centímetros aqui do horizonte B. A gente já falou um pouco sobre a transição e como que é feita essa transição. Aqueles que tiveram acesso lá ao perfil do Instagram que eu mostrei para vocês, da Pedosfera, essa informação foi toda retirada lá desse perfil do Instagram, tá, pessoal? Lá tem bastante informação interessante. A transição ela é avaliada de duas formas, de duas maneiras, quanto ao grau, que é a sua nitidez, e quanto à topografia. A topografia eu já falei para vocês. Aqui eu tenho uma topografia plana, aqui eu tenho uma topografia ondulada, aqui eu tenho uma topografia irregular, e aqui eu tenho uma quebrada. Então, a plana, a topografia ondulada, você tem esse jeitão aqui, né, como formato de ondas. A irregular, essas ondas, elas são mais pronunciadas, e a quebrada, você tem descontinuidade. Então, você tem essa parte aqui do perfil e você tem essa outra parte aqui embaixo, como se fosse como tem uma descontinuidade, mas esse perfil aqui, essa camadinha aqui, ela faria parte, sei lá, de uma mistura entre esses perfis. E aí vocês conseguem observar que, como não é contínuo, eu não poderia considerar isso aqui como um horizonte transicional. Beleza? Quanto ao grau de nitidez, esse aqui é um pouquinho mais difícil de entender, mas se vocês prestarem bem atenção, vocês vão ver que é bem tranquilo. O que seria isso? Seria a partir de quanto que eu consigo perceber que houve diferença entre essas camadas, ou que houve diferença entre esses horizontes. Vocês conseguem observar que aqui eu já consigo ver essa camada. Aqui embaixo eu já tenho uma outra camada. Essa diferença aqui, ela está em torno de 2,5 centímetros. Se essa diferença tiver em torno de 2,5 centímetros, eu falo que essa transição ela é abrupta. Vamos para a difusa, que é mais fácil da gente entender quando comparada com a abrupta. Eu consigo ver a diferença aqui. E aí, a partir daí, começa a ocorrer uma mistura. Vai ocorrendo uma mistura, até chegar a essa ponta aqui, que eu consigo diferenciar essa camada, com essa camada de cima. Então, você tem uma diferença aqui, ó, maior que 12,5 centímetros. Beleza? Então, quando essa distância for maior que 12,5 centímetros, eu tenho uma transição difusa. Vamos olhar a abrupta e a difusa. Olha só a distância que eu consigo ver até encontrar e ter certeza da diferença da cor. Olha só essa distância aqui. Beleza?
Então, se essa distância for em torno de 2,5 centímetros, eu tenho uma transição abrupta. Se essa distância for maior que 12,5 centímetros, eu tenho uma transição difusa. E antes, entre essas duas transições, nós temos mais duas, que seria a clara e a gradual. A clara é em torno de 7,5 centímetros, a gradual, essa diferença é em torno de 12,5 centímetros. Beleza? Isso aqui, com o tempo e com o treino, vocês conseguem visualizar isso de forma bem tranquila. E aí eu pergunto para vocês agora, e essa transição aí? Qual que seria? Vamos lá pegar uma cola? Quanto a topografia e quanto o grau de nitidez? O que vocês acham? Se vocês observarem, aqui eu teria ondulado ou teria uma transição plana? E a diferença a distância que eu consigo perceber, que é uma diferença bem nítida entre essa camada e a camada de baixo. Se vocês observarem aqui, ó, poucos centímetros. Então, se eu fosse classificar essa transição, eu trabalharia com uma transição que plana e abrupta. Beleza? Depois, se tiverem dúvida, é só voltar o vídeo lá e dar uma conferida e dar uma estudada. Bom, galera, eu fiz a divisão para não ficar tão grande, principalmente os vídeos, tá? Então, a gente vai continuar. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Não, professor.